Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 5. Nessa aula a gente vai aprender sobre logos, dentre outras ferramentas. Vamos começar conhecendo um pouquinho sobre a ferramenta seleção, que é uma das ferramentas que a gente mais utiliza na maioria dos programas no computador. E imagine para que ela serve exatamente isso, selecionar. Ou seja, eu vou começar mostrando alguns usos básicos dela dentro do CorelDRAW. O primeiro de tudo é selecionar objetos. Então, nesse caso, eu posso arrastar, mover, posso clicar no meio, rotacionar o objeto, posso modificar o ponto de rotação, né, e modificar ele de um lado para o outro, né, o que a gente aprendeu nas primeiras aulas do curso. Outra coisa que a gente pode fazer é selecionar vários objetos de uma vez. Então, se eu quero selecionar o primeiro objeto e o segundo, eu posso pressionar a tecla Shift, que é aquela que tem uma setinha para cima no teclado, e eu consigo selecionar 2 ou 3 ou 4 objetos de uma vez, ok? Outra guia que a gente vai utilizar bastante para a criação de logos é a guia editar, tá? Onde você pode refazer, repetir, desfazer, criar, ou seja, desfazer e refazer alterações dentro do programa. Você pode repetir ações com a ferramenta repetir. Você tem a opção de recortar, copiar, colar, cola especial, né? Você pode até clonar objetos também. Uma coisa interessante é que você pode copiar objetos e as formatações dele também. Então, por exemplo, nesse caso, pintei de azul, escolho uma outra cor e vou colocar aqui o traçado em 16, 25. Tá, alterei o traçado do meu objeto, eu posso copiar e colar com Ctrl C e Ctrl V, ou posso utilizar a ferramenta Ctrl D, né, que ele também cria uma cópia, ou posso clicar no mais, que ele também cria uma cópia do objeto. Então, vou deletar tudo aqui. Ó, outra coisa que você pode fazer é ir no menu editar para lembrar do atalho. Então, clico em editar, duplicar, e você pode duplicar as alterações do objeto. Outra coisa que eu posso fazer também é clonar esse objeto com a opção clonar, então ele vai criar um clone. A gente também pode copiar apenas a formatação, ou vou clicar aqui em copiar propriedades, editar, copiar propriedades de, e eu posso copiar para outro objeto apenas o preenchimento, ou apenas o contorno, ou apenas a caneta de contorno. Vou mostrar para vocês um exemplo. Eu quero copiar para esse elipse apenas o preenchimento desse objeto aqui. Então, posso utilizar aqui embaixo a paletinha aqui de cores, ou eu posso clicar aqui em cima em editar, né? Primeiro selecionei o objeto, clico em copiar propriedades, clico em copiar apenas o preenchimento, clico em OK, e eu vou clicar no objeto que eu quero copiar apenas o preenchimento, e ele vai aplicar no objeto que você selecionou, ok? Então, essas são uma das ferramentas básicas de seleção e edição do CorelDRAW. Além disso, né, a gente pode criar vários tipos de logo. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, logo da Adidas, da Apple, da IBC, da BMW. E nesse caso eu criei um exemplo simples para vocês de um logo. Eu posso criar no CorelDRAW, criei bem rapidinho aqui, agrupei tudo e no final eu posso vir em arquivo, exportar e escolher o formato. Nesse caso eu escolhi o formato PNG, que é o formato geralmente que a gente coloca na logo, né, porque geralmente a logo não tem fundo, né, e a imagem não pode ter aquele fundo branco. E para isso, colocando no formato PNG, ele não vai ficar com aquele fundo branco e você não vai precisar editar novamente no Photoshop para tirar aquele fundo branco, para não atrapalhar na sua imagem, que não ficar aquela coisa feia com fundo branco. Então, lembrem disso, o formato que você vai exportar a logo de vocês é no formato PNG, ok? Depois, a gente tem aqui algumas ferramentas de desenho, né? As principais ferramentas de desenho do programa são essas ferramentas aqui: mão livre, linha de 2 pontos, base, caneta, basepine, polilinha, curva de 3 pontos e desenho inteligente, que eu expliquei nas aulas anteriores. Se você utilizar a mão livre, ele é bem simples, ela cria um desenho livre. Quando você solta, ela para de desenhar. Isso é ideal para desenhar com a mesa gráfica, fica um pouco mais complicado para desenhar com o mouse, ok? A gente tem também a ferramenta linha de 2 pontos, clicou, segurou e arrastou, ela cria uma linha de 2 pontos. Se você quiser que ela fique retinha, segura a tecla Shift, clique e arrasta, ele vai criar uma linha reta.
Outra coisa que você pode fazer também é utilizar essas configurações aqui, por exemplo, perpendicular, que é a linha, ó, observe que ela vai ficar, ó, perpendicular com a primeira linha que eu criei. Outra coisa que você pode fazer também é criar uma outra linha, utilizar essa configuração que é a tangencial, que ela fica como se fosse uma tangente no objeto que eu acabei de criar. Ok? Vou deletar tudo, seleciono com a ferramenta seleção, que a gente já aprendeu. Além disso, a gente tem a ferramenta, por exemplo, polilinha, que é mais ou menos como se fosse a mão livre. A diferença é que quando você solta, você ainda pode continuar desenhando. Não é uma ferramenta muito interessante para se desenhar com o mouse, mas como eu falei, você pode escolher quando você estiver utilizando a mesa gráfica, tá? Mas você pode treinar também utilizando o mouse. Outra ferramenta que a gente tem é a curva de 3 pontos. Eu posso criar uma curva simples utilizando essa opção. Então clico, solto, clico novamente e eu crio uma curva de 3 pontos. Uma das ferramentas que eu particularmente gosto bastante de utilizar é a ferramenta caneta. Posso criar desenhos aleatórios utilizando a ferramenta caneta e depois modificar os pontos ou retirar os pontos utilizando a ferramenta caneta ou a ferramenta forma, que é uma das ferramentas que a gente vai utilizar daqui a pouco. Então posso criar, vou deletar aqui e vou criar um outro desenho, ó, clico, seguro, arrasto. Posso retirar os pontos utilizando a mesma ferramenta, mas lembre-se, tem que marcar essa opção adicionar ou excluir nós, desmarcou ela aqui, clicou em cima, ó, marquei, clique em cima e ele vai tirar um dos nós para você modificar. Para você entender melhor, eu vou pegar a ferramenta forma e eu posso vir aqui e modificar esse nó da forma que eu achar melhor. Eu não preciso fazer isso exatamente só com a ferramenta caneta, né? Com as outras ferramentas que tiverem pontos eu também posso modificar com a ferramenta forma. Essa é uma das ferramentas mais importantes do programa. Posso clicar aqui e arrastar, ó, e modificar o meu objeto da forma que eu quiser, ok? Eu já criei um contorno aqui no objeto e eu vou continuar contornando para vocês entenderem melhor como a ferramenta forma funciona. Então, clico com o botão direito, em curva, ó, e aí eu posso curvar. Eu posso mover o ponto de lugar, mas nesse caso eu quero que ele fique aqui mesmo. Clico, botão direito, em curva, e eu vou clicar e arrastar e criar o desenho aqui. Então, clico com o botão direito, clico em cima, no meio, clico em curva, seguro e arrasto, e ele vai criar uma curva. Eu posso continuar desenhando aqui. Eu não vou finalizar, senão vai ficar muito extenso, mas observe que eu posso modificar, eu posso contornar esse meu objeto e tem várias configurações aqui nessa ferramenta. Se eu clicar aqui, você tem várias opções aqui que você pode testar para entender, aprender. Eu não vou explicar todos porque vai demorar para você, vai demorar o vídeo, vai ficar um vídeo muito extenso, ok? Além disso, a gente tem ferramentas de preenchimento e transparência. Duas ferramentas que a gente usa para preencher dentro do CorelDRAW, que é o preenchimento interativo e o preenchimento inteligente. Vamos começar com o preenchimento interativo. Eu posso preencher objetos como esse aqui, ó. Clique em cima, selecionei, e eu posso clicar em vários tipos de preenchimento. A gente vai ter uma aula apenas para explicar sobre esses tipos de preenchimento aqui. Além de alterar aqui em cima, você também pode alterar o preenchimento clicando duas vezes aqui em padrão de duas cores e alterando da forma que você achar melhor. Então, posso escolher, por exemplo, um preenchimento uniforme no modelo RGB, dar um OK e ele vai aplicar aqui no meu objeto. Ou eu posso desagrupar isso aqui, porque eu vetorizei ele, ó, e posso pintar da forma que eu achar melhor. Então, nesse caso, ó, esse é o preenchimento interativo. Para vocês entenderem como eu vetorizei, eu clico em cima, clico em rastrear bitmap, rastreio do contorno, logotipo detalhado e rastreio o meu objeto, transformo ele num vetor. Clico aqui em detalhe para aumentar os detalhes, OK. E aí eu já tenho um vetor. Se eu quiser desagrupar as partes desse desenho, ó, observe que eu posso
tirar e pintar separadamente. Então nesse caso aqui, eu vou utilizar o preenchimento interativo, clico em cima dele, clico e tento pintar. Então primeiro seleciono e agora é só escolher a cor para poder pintar. Vou pintar o pezinho dele aqui. Ó, escolho a cor e eu posso pintar da forma que eu achar melhor. Ou você pode preencher com a ferramenta contorno mesmo. Então eu posso segurar a tecla Shift, criar umas duas livros. Para você entender melhor, a ferramenta preenchimento inteligente, ela pinta a partir de contornos. Então clico aqui em cima da ferramenta preenchimento inteligente, clico sobre o objeto e ela vai pintar. Nesse caso ela não adicionou preenchimento porque eu não especifiquei qual o preenchimento que eu quero colocar. Escolho aqui, clico em cima, ela pinta, ó. Especifiquei. Agora eu posso escolher a cor que eu quero. Então, o que ela faz é exatamente preencher, né, com outro objeto, ou seja, ela segue o contorno do objeto. Vou tentar fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou clicar aqui em cima, clico novamente, ó, observa que ela pintou aqui, só que na verdade ela não está exatamente pintando, ela está criando um outro, né, ela está preenchendo o contorno com tinta. Então, observa aqui que ela criou até um outro objeto. No final você vai sempre precisar agrupar tudo para se tornar um objeto só. Então vou clicar novamente nela, quero preencher esse contorno aqui, clico e ela vai preencher tudo onde tem contorno. Preencho aqui, aqui, aqui. Se você quiser mudar a cor, é só clicar em cima e preencher. Ó, não estou modificando exatamente o objeto, mas sim o contorno dele. Ó. Mas lembre-se que esse objeto tem que estar vetorizado para pintar com a ferramenta preenchimento inteligente ou a ferramenta preenchimento interativo, ok? Então você pode especificar a cor, pode usar a cor padrão mesmo, ou pode também especificar o contorno. Nesse caso aqui eu coloquei sem contorno, mas você pode também especificar uma cor de contorno. Então clico aqui em cima e posso escolher um contorno na cor preta e observo que ele, ó, não colocou cor, mas colocou o contorno no objeto, ok? Então pessoal, essa foi a aula 5. Tá? Eu vou gravar uma outra aula com exercício para vocês. Obrigado, até a próxima aula.